Você está procurando ferramentas e dicas do que fazer para evitar que uma criança autista exploda ou mesmo que você consiga evitar que ela exploda tanto em casa como na escola? Então você está no vídeo certo. Ao longo deste vídeo vamos ensinar uma dezena de estratégias para evitar a ocorrência de momentos de crise, gerir a sua duração e intensidade, bem como as nossas ferramentas e atividades favoritas para trazer crianças autistas de volta a um estado tranquilo quando grandes explosões emocionais surgem. Primeira coisa que devemos saber é: o que é uma crise? Na sua maioria, se não todos os pais de crianças com 2 anos ou mais já vivenciaram uma birra do seu filho em algum momento, mas existem diferenças entre uma birra e uma explosão no autismo. Superficialmente parecem muito semelhantes, mas enquanto as birras costumam ser comportamentos direcionados a um objetivo, alimentados pelo público, as crises geralmente ocorrem em resposta a sentimentos de sobrecarga e acontecem com ou sem espectadores. As birras costumam ser uma estratégia de manipulação usada por crianças pequenas para tentar obter o que desejam. As crises no autismo, por outro lado, podem acontecer em qualquer idade, são mais intensas e emocionais e costumam durar muito mais tempo. Uma explosão do autista normalmente começa com sinais de alerta que são caracterizados por um acumular de emoções que causam gritos, instabilidade, movimentos corporais repetitivos, e outros comportamentos que indicam que a pessoa está prestes a perder o controle, e se não for redirecionada rapidamente, pode levar a momentos de fúria extrema. Gerir colapsos no autismo pode ser extremamente difícil. Ao contrário das birras, as explosões não podem ser atenuadas por meio de recompensas e subornos, pois o objetivo da explosão não é obter algo. Não há objetivo final, a não ser ter controle sobre uma situação de sobrecarga, e é preciso tempo para que os professores descubram como acalmar uma criança com autismo e de como evitar que tais comportamentos ocorram. Então vamos para a primeira de muitas estratégias deste vídeo, estratégia 1. Embora as alterações súbitas de humor possam aparentemente surgir do nada, as crises no autismo normalmente seguem um fluxo previsível: gatilho, momento inicial, fúria e recuperação, e há certas estratégias que os professores podem aplicar para evitar que eles ocorram e diminuir a intensidade das explosões quando eles acontecem. Use um quadro ACC. Primeiro deve realizar uma análise do comportamento da criança ao longo de algum tempo através de um quadro de antecedente, comportamento, consequência. É simples de criar e usar e pode ser muito eficaz para determinar a causa de comportamentos desafiadores. Cada vez que a criança tem uma crise, reserve alguns minutos, quando for conveniente, para anotar o ACC desse evento específico e os comportamentos que ocorreram. Antecedente: os eventos que ocorreram antes da crise acontecer. Comportamento: a resposta da criança ao antecedente. Consequência: o que aconteceu após o comportamento para encorajar e impedir a repetição da situação. A ideia é sinalizar o comportamento, neste caso, a crise várias vezes para determinar se há alguma consistência, padrões semelhantes, e, em seguida, formular um plano para alterar o antecedente e ou consequência para garantir que as crises diminuam. Agora vamos para a estratégia 2. Formular um plano de ação. Embora possa ser tentador evitar todas as situações que desencadeiam uma crise no autismo, o comportamento de evitamento é uma solução de curto prazo com repercussões a longo prazo, portanto seja cauteloso na sua aplicação repetida. O objetivo final dos professores é ajudar as crianças a tornarem-se independentes. Assim, quando estiver definido o que desencadeia a crise na criança, é o momento de fazer uma pausa, reunir a família e os outros alunos da sala e mostrar a todos o que deve ser evitado para que o autista não exploda. Estratégia 3. Reconhecer os sinais de alerta. A fase de gatilho de uma crise no autismo, na maioria das vezes, é tão evidente que os pais e professores conseguem perceber os sinais de alerta com antecedência. A criança pode ficar tensa ou retrair-se, ou pode apresentar sinais mais externos, como instabilidade, movimentos corporais ou falar baixinho. Seja qual for o antecessor, a intervenção antecipada é a chave para gerir as crises, então preste atenção e haja rapidamente. Redirecione e distraia. Assim que for capaz de reconhecer os sinais de alerta de uma crise iminente, redirecione e distraia a criança da melhor maneira possível para evitar que suas emoções aumentem. Fique calmo. Sabemos que parece uma estratégia óbvia demais, mas quando se trata de descobrir como acalmar uma criança com autismo, nunca subestime o poder das suas próprias palavras, ações e pistas não verbais. Dê o exemplo respirando fundo,
Evite movimentos repentinos e fale com voz baixa para ajudar a incutir uma sensação de calma em todos os alunos da sala e no autista. Está gostando até aqui? Então não se esqueça de se inscrever para receber novos vídeos sobre autismo. Vamos para a estratégia 4. Mude o ambiente. Sempre que possível, retire o autista da situação e leve-o para um local tranquilo para se acalmar. Considere criar uma sala sensorial ou um canto em casa com ferramentas calmantes à mão e mantenha sempre alguns desses objetos no carro ou na carteira para estar preparado e pronto para intervir quando necessário. Permitir comportamentos de repetição. Embora os professores frequentemente tentem desencorajar estes comportamentos em sala de aula, movimentos ou sons repetitivos, diferentes de criança para criança, há que entender que, por vezes, esses comportamentos ajudam a criança a acalmar-se e não devem ser impedidos durante uma crise, a menos que o autista ou outras crianças corram riscos físicos. Estratégia 5. Seja consistente e siga um cronograma. Uma rotina regular com consistência em todos os aspectos tende a melhorar significativamente o desenvolvimento de uma criança com autismo. Embora manter esse padrão diariamente seja muito difícil, é importante manter uma programação previsível do dia a dia da criança. Recrute a família para garantir um trabalho conjunto, quando ocorrerem eventos que atrapalhem a rotina, ou seja, pandemia, viagens, férias escolares, etc. Avise a criança com a maior antecedência possível. Agora vamos conhecer a estratégia de número 6. Use recursos visuais. Escreva o diário da criança autista com imagens, ícones, palavras e figuras. As imagens no cérebro do autista são uma representação visual de uma sequência de eventos. A maioria das salas de aula usa um cronograma básico escrito que descreve as diferentes atividades das quais os alunos irão participar ao longo do dia. Porém, o autista se dará melhor com um painel mais detalhado e com imagens descrevendo o que vai acontecer ao longo do dia. Isso irá ajudar que a criança saiba o que se espera dela e possibilita que possa se organizar com antecedência, permitindo-lhe manter maior controle sobre suas emoções. Ou seja, tente explicar o dia a dia do autista usando imagens, assim ele terá maior controle emocional e não irá explodir ao longo do dia. Ainda não acabou, agora vamos para a estratégia 7. Avise antes das mudanças. Dar avisos antes das mudanças é outra ótima estratégia para prevenir as crises. E é especialmente importante quando a criança terá de transitar de uma atividade preferida para algo que considera menos interessante. Quando possível, o trabalho para a aquisição de competências temporais, conhecimento do relógio, cronômetro, dias da semana, etc. são ótimas ferramentas para usar, pois mostra visualmente à criança a passagem do tempo. Dar ao autista um aviso de 10, 5 e 3 minutos também pode ajudar a tornar as mudanças mais fáceis. Estratégia 8. Controlar as sensibilidades sensoriais. Enquanto algumas crianças com autismo possuem características de falta de sensibilidade aos estímulos ambientais, outras podem ser extremamente sensíveis a estímulos como ruídos, luzes fortes, temperatura, sabores e texturas, o que pode sobrecarregar suas emoções e resultar em mais explosões nervosas. No dia a dia da sala de aula, o professor deve trabalhar lado a lado com os pais criando estratégias específicas para cada criança, incluindo dicas práticas para ajudá-los nos desafios diários, como fazer lição de casa, pegar no lápis, abrir a mochila e etc. Pense bem, se a criança autista for ensinada que a escola é um lugar gostoso de estar, a rotina dela de se preparar para a escola será muito mais fácil e essa criança chegará na escola calma e tranquila. Agora vamos para a última estratégia, a estratégia 9. Depois dessa estratégia, veja o recado que deixei para você. Estratégia 9. Criar um ritual calmante. Quando as crianças com autismo se sentem sobrecarregadas, pode ser difícil encontrar estratégias para se acalmarem. E as reações emocionais que exibem nada mais são do que uma tentativa de extravasar a emoção. Quando possível, o trabalho para a aquisição de técnicas calmantes pode ajudá-los a sentirem-se menos desamparados quando suas emoções saem do seu controle. Vejam algumas ações emergenciais para o autista evitar explodir. Soprar bolhas. Respiração consciente. A respiração consciente é uma estratégia calmante muito eficaz, uma maneira simples de incentivar a respiração profunda para ajudar a criança a voltar a um estado tranquilo é soprar bolhas juntos. Isto irá forçar a criança a respirar profundamente naturalmente para se acalmar, e as bolhas servirão como uma fabulosa distração secundária. Usar um balanço.
Os balanços são uma ótima maneira de ensinar uma sensação de calma em crianças que têm dificuldade em ficar sentadas quietas, ao mesmo tempo que ajudam a melhorar a sua consciência corporal e trazê-los de volta à tranquilidade. Muitas crianças referem-se a essas oscilações como ninhos ou casulos, existindo geralmente um bom feedback na capacidade de acalmar as crises. Na falta de condições para usar um balanço, bastam 2 pessoas e um lençol resistente para criar o movimento de balançar. Massas de moldar, usadas como uma ferramenta sensorial, são algo prático para incluir no kit de calma da criança, criando uma distração rápida e calmante quando as emoções estão em sobrecarga. Amassar, moldar, alongar e criar com massinha pode ser extremamente relaxante e calmante, e é uma opção simples e portátil. Neste vídeo você teve acesso a 9 dicas e ações para evitar que um autista exploda. Compartilhe este vídeo em suas redes sociais para você nunca perder este vídeo e suas dicas, pois se ele desaparecer, você perderá todas essas dicas. Muito obrigado por assistir até aqui e se inscreva no canal. Obrigado.